Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de um caso que nos chegou por e-mail. Um pai preocupado conta-nos que a filha, de 2 anos e meio, apresenta com orgulho a lista de familiares que conhece. Mas há um avô que abandonou as filhas ainda crianças. Mais cedo ou mais tarde, a pergunta virá e a dúvida deste pai é: como é que isto se explica? Olá, Eduardo. Quando a pergunta chegar e o avô, que tipo de resposta é adequada a esta idade? Há uma diferença entre não mentir e dizer toda a verdade. Olá, Judite, é verdade que sim. Há sempre uma unidade de medida nestas coisas que eu acho que é razoável. É que uma coisa é dizermos verdade, ou a verdade, outra coisa é sermos cruéis. E muitas vezes quando nós dizemos uma verdade, sobretudo perante uma coisa que nos custa muito, e queremos pôr alguma naturalidade, isolar aquilo que estamos a sentir perante qualquer coisa que não nos é manifestamente fácil, é a coisa mais vulgar do mundo, é escorregarmos da verdade para uma verdade fria que, aos olhos de qualquer um, de um filho ainda mais, acaba por ter alguns picos, magoar e, portanto, ser um bocadinho cruel. E, portanto, aí eu acho que não há grande volta a dar. Tem que se dizer, de facto, a verdade com algum pó de arroz. Eu sei que às vezes isto é um bocadinho complicado de dizer, mas nem sempre todas as pessoas da nossa família são pessoas de quem nós consigamos gostar ou que tenham feito tudo bem feito e, portanto, às vezes há pessoas da nossa família que, no fundo, fazem parte do nosso crescimento, mas com quem nos fomos zangando devagarinho, e depois, ao fim de algum tempo, não são estranhos, mas também não são da família. E ficam assim numa espécie de terra de ninguém, que o pai não é capaz de descrever, dando-lhe um nome, como é que se chama esta terra de ninguém, mas que ainda assim é um bocadinho o sítio onde o avô vive, e por isso é que não conheces. Este pai teme alimentar a curiosidade por um avô que classifica como irresponsável. É possível gerir essa curiosidade sem transformar a ausência numa espécie de tabu dentro de casa? Dito, estas coisas nunca são um tabu, ou melhor, eu acho que nunca deviam ser um tabu. E eu percebo este medo pela curiosidade, mas vamos com alguma calma. As crianças são de uma elegância e de uma solidariedade em relação aos pais únicas. E, portanto, que não passe pela cabeça deste pai a ideia de que, atrás de uma explicação, vem uma curiosidade tal que um dia esta criança não descanse antes de conhecer um avô. Eu tenho esperança que às vezes isso possa acontecer quando esta criança for muito, muito, muito crescida, se isso tiver como intenção. Eu percebo que isto é uma zona que dói tanto ao meu pai e aqui em casa que quem sabe se eu não posso ajudar, mas isso é daqui a muitos, muitos, muitos anos. As crianças, num primeiro momento, são, acima de tudo, solidárias. E claro que depois há sempre uma zona escorregadia, não é, Judito? São aqueles avós que falharam repetidamente com os filhos e não se portaram nada bem com eles, sabe? E magoaram. E depois, quando são avós,
é como se pusessem a conta quilómetros a zero, como quem diz, pronto, faz de conta que não aconteceu nada e que eu, afinal, não fiz tantas coisas erradas como talvez tenha feito. E às vezes são aqueles avós que vão para a justiça dizer eu tenho direitos. Formalmente até têm, e eu acho muito bem que tenham, mas nada se pode perceber de uma forma descontextualizada, não é, Judite? E, portanto, nessas circunstâncias, eu percebo este receio, mas eu tenho para mim que este tipo de segredos familiares, que existem muito em todas as famílias, existe sempre um episódiozinho mal esclarecido com alguém que as crianças apanham no ar e que depois insistem, e eu acho bem que insistam e acho muito bem que sejam esclarecidas dentro de alguns parâmetros de equilíbrio. Agora, eu acho muito importante, em primeiro lugar, que os nossos filhos percebam que, ao contrário de tudo aquilo que nós mais quereríamos, os maus na vida não são aqueles monstros verdes que aparecem nos livros e que têm um olho enorme no meio da testa. Às vezes há algumas pessoas que se tornam um bocadinho más e que fazem parte da nossa família. E é desconcertante. E com isso ninguém quer que eles passem a ter uma atitude desconfiada em relação às pessoas, muito menos em relação às pessoas da família. Mas é muito importante que nós possamos explicar-lhes que, independentemente destas pessoas, existem outras pessoas que fazem parte da família, outras nem por isso, que são pessoas que valem tanto a pena, que depois o grande desafio que eles têm nas mãos não é muito diferente do nosso. É descobrirmos quem são as pessoas que nós queremos para o pé de nós, sendo certo que o nosso coração é muito aberto, muito democrático e, portanto, no nosso coração cabem as pessoas da família, cabem as pessoas que não são da família, mas que se vão tornando parte dela em função dos gestos que têm, e nós todos sabemos na pele, de uma forma muito dolorosa, muitas vezes, que há pessoas que eram para nós pessoas inequivocamente da família e que, por causa de uma série de sobressaltos, passaram a ser, enfim, estranhos, colados a nós. Isso é uma coisa que dói muito, mas à qual não devemos fugir. Os pais devem proteger a criança da emoção dos adultos, isto porque é preciso lidar com o facto desta história tocar diretamente a mãe e a avó materna que carregam, digamos, a sua própria dor com este abandono. Eu não acho, sabe? Eu acho que as crianças não perdem nada quando percebem que a mãe ou o pai choram. Às vezes, para dizer a verdade, preocupo-me mais quando os adolescentes, assim, num rasgo do momento, me dizem: eu nunca vi o meu pai chorar, quase como quem diz, ele é tão forte, mas será que as pessoas fortes não choram? Não acho mal que nós possamos partilhar a tristeza e até a revolta que temos perante algumas circunstâncias de pessoas que teriam tudo para ser muito, muito, muito importantes para nós. Não acho nada mal isso, porque é mais educativo do que nós estarmos a explicar aos nossos filhos que devem reagir desta ou daquela forma, nada como eles observarem o modo como nós reagimos e perceberem que, se somos pessoas sensatas e sentimos as coisas como sentimos, é porque temos motivos mais que suficientes para reagirmos assim. E só para terminar, existe uma idade certa para dar mais pormenores à medida que a criança vai crescendo? E a pergunta também irá tornar-se mais elaborada, naturalmente. Dito, eu acho que existe. Se eu quiser fugir um bocadinho à questão, digo-lhe a idade da razão. E a Judite, com toda a sensatez, diz: Eduardo, desculpe, e a idade da razão começa. Exato. A Judite começa quando as crianças estão na escola, e eu digo que a escola, já considerando jardim de infância, e vão estando umas com as outras e conversam umas com as outras,
E porquê? Não é que antes não sejam capazes de discernir o bom do mau, o verdadeiro do falso e tudo mais, mas porque aí elas já verbalizam mais e porque o mundo é muito pequenino e há sempre alguém que conhece um bocadinho da história e que depois embrulha em não sei quantas confabulações e portanto eu tenho a ideia que estes ficheiros um bocadinho secretos que todos nós temos na nossa vida não nos devem ser trazidos pela mão de outras pessoas que não sejam a mãe e o pai. É só por isso. É melhor que uma criança, aos 4 ou aos 5, seja confrontada com uma realidade que ela até possa sentir que é um bocadinho extemporânea e depois, com o tempo, possa perceber que ela existe, mas que foi de facto introduzida pela mãe e pelo pai, do que às vezes, numa briga um bocado parva na escola, alguém começa ali a trocar bolas no fundo do corte e o assunto aparece, e quando aparece pela mão de alguém, às vezes em circunstâncias tão pouco adequadas, dói, porque no limite ajuda-nos a perceber que os nossos pais confiam em nós, mesmo para transmitirem as suas dores, e isso é que não pode ser. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Outro para si, Judite. Até amanhã. Este programa tem o apoio de BetClick.